Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2 de janeiro de 2026. Ano novo aí, vamos começar com o pé direito essa primeira semana e esse final de semana aí que promete ser muito especial, com muitos jogos hoje para vocês. Então, sem enrolação, bora aqui para as nossas análises, sempre se baseando em números estatísticos, é assim que no médio e longo prazo sempre seremos lucrativos. O nosso grupo VIP está na tela para vocês, com preços especiais, apenas R$ 99,00 para ficar com a gente até o final da temporada. Ontem, 100% de greens no nosso grupo VIP. Teve over em assistências ali do Duncan Robinson, teve também ali um over na pontuação do Kawhi Leonard, também conseguimos um green ali nos rebotes do Jared McCain do Philadelphia 76ers, bateu com tranquilidade, over em assistências do Derek White, e hoje a gente promete ainda mais, trazendo os nossos favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under e muito mais, mas pra gente entender que vale a pena trazer vídeo pra vocês no sábado e no domingo, onde a audiência costuma ser menor, vamos bater nossa meta de likes, 150 likes, não custa nada, ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e a gente entender que vale a pena todo o esforço e trabalho para trazer aqui pra vocês palpites gratuitos, mesmo que discordem de tudo que a gente tá falando, é sempre bom ter uma segunda opinião aqui no Sexto de Trade. Segue a gente nas nossas redes sociais e bora começar com Pacers e Spurs. O Indiana joga em casa, ainda fragilizado diante de tantos desfalques. E do outro lado a gente tem ali o San Antonio Spurs sem Devin Vassell e Victor Wembanyama. Isso é bom para nossa equipe, já que hoje a gente pretende trabalhar com o jogador. A gente espera pelo menos 25 pontos do De'Aaron Fox, vai sobrar para ele a responsabilidade de pontuar bem. Claro que ele tem outros companheiros de alto nível para poder jogar ao seu lado, como o Stephen Castle, Keldon Johnson, entre outros, mas a responsabilidade vai ficar nas costas do De'Aaron Fox. Dá para tentar pegar essa linha de pelo menos 25 pontos dele no ao vivo? Na verdade, uma linha menor, né? 22,5, 21,5, até 20 pontos pagando o mesmo, porque ele costuma pontuar principalmente a partir ali do segundo, terceiro, quarto, tá? Então, é um jogador que dá pra gente esperar ali principalmente no primeiro quarto para pegar uma linha menor, mas se você quer trabalhar no pré-jogo, essa é a melhor opção, porque ele enfrenta hoje uma defesa que tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano em toda a NBA. Nos últimos 11 jogos especificamente, o Indiana Pacers foi uma das piores defesas da liga, né, englobando aqui principalmente o mês de dezembro, onde eles foram apenas a 20ª defesa por 100 posses de bola, e se a gente for fazer um recorte ainda mais curto, como por exemplo nos últimos 7 jogos, a defesa deles foi ainda pior, tá? 22ª, sofrendo 119,2 pontos por 100 posses de bola. Na temporada em geral, a gente tá falando de uma defesa que por 100 posses de bola também está entre as piores da liga, tá? Bom, a gente tem aqui um San Antonio Spurs que pontua bem a sexta melhor eficiência ofensiva da NBA, mas a gente conta com o De'Aaron Fox, que tem o melhor mano a mano desse time, para ferir esse Indiana Pacers que sofre tanto na isolation e também no pick and roll handler, que é outra jogada na qual ele vai usar e abusar. O Indiana tem o terceiro pior aproveitamento em jogadas de mano a mano na liga, e a gente tá falando de um Indiana que também tem o pior aproveitamento da liga em defesa de jogadas de pick and roll handler na NBA. O Indiana também é um dos 10 times que mais levam rivais em linha de lance livre por jogo, com isso a gente pode ter algumas pontuações fáceis aqui, principalmente no final do segundo quarto e no final do quarto quarto, onde os times, os jogadores atacam mais a cesta, cavam mais as faltas e também o juiz, né, costuma privilegiar aqui o lado ofensivo do jogo, além de ter um acúmulo de faltas ali necessários para a gente conseguir chegar à linha de lance livre. É nesse momento em que o De'Aaron Fox deve brilhar um pouquinho mais, tá? Nos últimos 10 jogos dele sem o Wembanyama, ele teve uma média de 24,8 pontos por jogo, bem mais próximo daquilo que a gente busca para hoje, e ele conseguiu pelo menos 25 pontos aqui na maioria dessas partidas, em 70% delas contra adversários de um bom nível defensivo como Memphis, Orlando Magic, Minnesota e por aí vai, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida. Temos aqui Cleveland Cavaliers enfrentando o Denver Nuggets. Wizards e Nets vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP. Os Cavs, apesar de jogar em casa, eles são favoritos, mais odd de 12 é um exagero. Isso se dá muito mais pelo fato de que o Denver vem sem pelo menos 3 titulares, seu melhor jogador Nikola Jokic, e tem aqui o outro titular como dúvida, né? Na verdade são 4 titulares de fora. No começo da temporada pelo menos era para ser o Cameron Johnson, mas ele perdeu um pouquinho a posição, e o Jamal Murray que é dúvida, e é nele que a gente pretende trabalhar. A gente tá falando de um Cavs que defensivamente piorou bastante, mas como a gente deve ter tudo indo nas costas do Jamal Murray, ele deve ter bastante volume de jogo, e eu espero pelo menos 25 pontos dele, tá? Essa linha vai estar pagando em torno de 1,50, ele tem uma média de 25,1 pontos na temporada até aqui, 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele versus os Cavs foram over nas suas pontuações,
E também o Cleveland, eles vêm sofrendo muito no perímetro, né? Recentemente eles pioraram bastante a sua eficiência defensiva, principalmente na linha de 3 pontos, onde eles são o terceiro pior aproveitamento em defesa de perímetro de toda a NBA. Dentre os mandantes que a gente tem na liga, é o segundo mandante com pior aproveitamento em defesa de perímetro. O Jamal Murray, ele tem uma média muito boa de bolas de 3 por jogo nessa temporada, e ele também é um dos jogadores aí com mais arremessos de 3 convertidos em jogadas criadas através do seu próprio drible. Então ele não depende muito de ninguém armando o jogo para ele. É claro, se ele tivesse ali o Jokic do seu lado, as coisas iam ser mais fáceis. Mas sua linha de 3 pontos também faz sentido, tá? Ele tem média de 3.4 bolas de 3 convertidas por jogo. A linha dele tá em 2.5. Se você gosta desse mercado de bolas de 3, eu acredito que faça sentido contra os Cavs. E 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram Cleveland foram over nas bolas de 3. Só o De'Aaron Fox foi under por apenas uma bolinha, mas o Jamal Murray ele pode conferir esse over aqui, principalmente pelo fato de que o Cavs, nos últimos 15 jogos, é o time mais vazado para armadores na liga e também é o time que mais cede bolas de 3. Quando a gente pega aqui em players e coloca especialmente nessas jogadas das quais ele pode se destacar e tirar vantagem dos seus adversários, o Jamal Murray ele é o sexto time com mais bolas de 3 convertidas por jogo na liga. E ele pode tirar vantagem hoje do Cavs, repito, tendo ainda mais volume de jogo com a ausência do Nikola Jokic e de tantos outros titulares do lado do Denver. Beleza? Bora falar de Bulls e Magic. Contra os Bulls eu gosto de trabalhar com assistências, e quando a gente tem um passador que vive uma ótima fase com linhas baixas e que gosta de um ritmo acelerado, que é o que o Bulls deve propor jogando dentro de casa, melhor ainda a gente vai no over em assistências do Anthony Black. Infelizmente o Bulls está com muitos desfalques hoje, então isso pode dificultar, né, um pouquinho na partida, porque pode rolar um blowout. Eu não contaria muito com isso, porque o Magic, mesmo contra times mais fracos, eles estão vacilando bastante, tá? Então vamos ficar de olho nessas assistências do Anthony Black também, porque a fase dele é muito boa. Quando a gente pega aqui o Chicago Bulls, eles são uma das piores defesas da NBA por serem postos de bola. Eles também são dos times mais rápidos da liga, então eles cedem muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco relógio para finalizar o ataque deles. Quando a gente vai aqui em Pick and Roll Man, e a gente tem diversos jogadores que podem pontuar bem por dentro, ali no garrafão do lado do Orlando Magic contra os Bulls, eles são um dos times mais vazados da liga, sendo o quinto time que mais sofre pontos de Pick and Roll Man na liga, e também um dos 6 piores aproveitamentos nessa jogada. Geralmente você tem ali um armador chamando um jogador big para fazer a parede, em seguida ele vai atacar a cesta, receber o passe, ou seja, gera geralmente ali um ponto de um jogador big, que costuma ter um aproveitamento alto, né, porque ele costuma arremessar muito perto da cesta, então geralmente tem 40 a 60% de arremessos ali em média de eficiência. Não é um arremesso para fora, né, como geralmente é mais difícil de você converter. E ele também impacta numa assistência do jogador que chamou essa parede. Então a gente vai aqui no Anthony Black e a gente quer mais de 3.5 assistências dele, ou seja, pelo menos uma em cada quarto ali de média. Eu já considero bem interessante, tá? Chicago Bulls, eles são nesse momento um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na liga, cedendo 27.4 assistências quando joga em casa. O Anthony Black, ele conseguiu superar essas 3.5 em 11 dos últimos 15 jogos, tem média de 3.5 assistências por jogo, mas a sua média subiu recentemente, porque agora ele tá jogando na casa dos 30 minutos, enfim, sendo um titular. E também 7 dos últimos 10 armadores que enfrentaram os Bulls foram over nas assistências. Esse Jeremiah Fears aqui no seu primeiro ano, a gente indicou lá no nosso grupo VIP e bateu com tranquilidade, beleza? Bom, ele já enfrentou o Chicago Bulls 2 vezes nessa temporada, mas não tem problema, 2 vezes seguidas ele ficar em under contra um adversário tão favorável, me parece pouco provável. Então a gente tem um cenário aqui interessante para ele conseguir pelo menos 4 hoje. Todo over contra o Chicago Bulls vale a pena. A gente fez um vídeo analisando e destrinchando essa franquia exclusivo para quem é membro do canal. O card vai ficar aqui em cima para vocês conferirem. Só lembrando que o Chicago Bulls é um dos 10 times mais favoráveis para operar em assistência de qualquer posição. Então vamos ficar de olho aí. Todo mundo que tiver uma linha ali de 3.5, 2.5, 1.5 acima dele, pode fazer sentido. Claro, nem tantos pivôs, porque geralmente ele é o jogador que vai finalizar a jogada, apesar dos Bulls serem um dos 10 que mais cedem assistência para pivôs. No fim das contas, é muito mais sobre entender quem vai ser o principal passador da partida, e acho que o Anthony Black pode ser ele, mas o Desmond Bane também. Então, vamos com calma. Quem começar a distribuir assistências ali no ao vivo, já pode investir nele, porque provavelmente vai ser ali para a sequência da partida. Espera ver ali no primeiro quarto quem que vai estar com a média mais interessante, e no ao vivo colocar o acima D. Ou seja, mesmo que o Anthony Black dê 2 no primeiro quarto e a linha dele tá em 2.5, tá em 5.5, desculpa, o acima D continua fazendo sentido. Por quê? Porque ele vai pegar o ritmo e o jogo vai se encaminhar para esse desenho onde ele arma e seus companheiros pontuam. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Bucks e Hornets. Vamos aqui no over 28.5 pontos
do Giannis, tá? Na última partida contra os Hornets ele não bateu essa linha, mas foi por um detalhe, não bateu sua linha de pelo menos 25 pontos, na verdade, né? Que era a linha que o mercado estabeleceu. Mas hoje ele tem potencial para conseguir esse over, porque ele tá jogando cada vez mais minutos, ele tá sempre pedindo bola e o encaixe é produtivo aqui, é favorável contra esse Hornets, ainda mais jogando hoje em casa, tá? Ele que joga na posição de ala de força, o Charlotte Hornets é o segundo time mais vazado da liga para jogadores dessa posição, e o Giannis ele costuma ir bem contra os Hornets, tá? 9 dos últimos 15 jogos o Giannis supera essa marca dos 28,5 pontos, tem média de 28,9 pontos na temporada até aqui, e ele conseguiu 24 no último confronto contra os Hornets, mesmo jogando 25 minutos, mas a sua minutagem está crescendo e a sua média, que é aproveitamento, segue muito interessante, tá? Ele pode voltar a arremessar suas 20 bolas hoje em um confronto favorável como esse e conseguir produzir muitos pontos, principalmente porque seus companheiros não são tão confiáveis assim. E também 6 dos últimos 8 jogadores comparáveis a ele, claro que aqui tá tirando ele da equação, que enfrentaram os Hornets foram over nas suas pontuações, o Jimmy Butler ficando por apenas um pontinho, então esses alas de força que enfrentam os Hornets geralmente acabam se saindo bem. Quando a gente pega aqui pontos cedidos na zona pintada em toda a NBA, que é onde o Giannis executa a maioria dos seus arremessos, o Hornets, eles são o quinto time mais vazado da NBA, e por isso ele pode conseguir alguns pontos fáceis dentro desse setor, principalmente porque falta peça, qualidade, experiência para que esse Charlotte Hornets consiga segurar ele. É muito mais fácil marcar seus companheiros do que o Giannis, então não acho que eles vão fazer nenhuma dobra ou triplicar a marcação em cima dele, porque, como eu disse, os jogadores são muito franzinos, os Hornets vai faltar questão física ali para eles pararem o grego. Agora vamos falar aqui a respeito de Suns e Kings, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. É muito importante que a gente bata a meta de 150 likes para a gente trazer vídeo para vocês amanhã no sabadão também, beleza? Bom, aqui nessa partida a gente tem aqui o over em assistências como o melhor caminho, foi assim que a gente garantiu o nosso green ontem. No over, 5.5 assistências do Derrick White, a gente conseguiu pegar uma linha ali de pelo menos 5 assistências, e é isso que a gente vai fazer hoje, pegar essa linha de 5.5 do Gillespie e colocar aqui pelo menos 5, abaixar ela para a gente estar mais bem posicionado e com chances maiores. Odd 1,54 é o mínimo que a gente gosta de trabalhar, e no VIP a gente traz ali odds mais interessantes, beleza? Bom, por que a gente acredita nisso? A gente tá falando aqui de um Sacramento Kings, que é um dos times mais vazados da NBA, o segundo mais vazado na zona pintada, então é fácil conectar assistências com jogadores que pontuam por dentro e, como eu disse para vocês, tem um aproveitamento alto. Eles também são o quinto que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA. O Gillespie ele é só um arremessador de 3 e um passador, essa é a função dele nesse time do Sacramento Kings, e a bola de 3 talvez, por mais que seja fácil você converter bolas triplas contra um rival ruim desses, é mais interessante mano a mano porque eles defendem mal mano a mano e porque eles defendem mal por dentro. Então o melhor caminho é só ele construir jogo, entregar o passe ali para os jogadores que de fato tem uma condição mais tranquila para pontuar nesse setor contra eles. Em geral, o Sacramento Kings é o quinto time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA. O Sacramento Kings é a terceira pior defesa por 100 posses de bola da liga. Eles também têm um aproveitamento em rebotes ruins, o pior da NBA. Então, o Phoenix Suns pode conseguir pontos segunda chance, posses extras, para que o Gillespie distribua as assistências, tá? Quando a gente pega que ele tem média de 5.1 na temporada, ele foi over aqui em 5 dos últimos 8 jogos e bateu a casa das pelo menos 5 assistências aqui, que é o que a gente busca para hoje, nos últimos 5 jogos seguidos, em 7 dos últimos 8 e em 9 dos últimos 15 também. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele que enfrentaram o Sacramento Kings foram over em suas assistências, mas se a gente for pegar aqui, mesmo aqueles caras que foram under, somente o Shadon Sharpe por apenas uma assistência não conseguiu pelo menos 5. Então, ou a gente conseguiu pelo menos 5, ou os caras foram over aqui, como por exemplo o próprio Shadon Sharpe, que tinha linha de 2.5 e completou para 4 naquela oportunidade. No último confronto do Gillespie contra o Sacramento Kings, ele fez 21 pontos, deu 9 assistências com tranquilidade e levou seu time à vitória por 112-100. É um adversário aqui bem interessante para se trabalhar com over em assistências, e sabendo que o Dillon Brooks, Devin Booker e também outros jogadores podem pontuar muito melhor do que ele atacando a cesta, acho que o over em assistência é o melhor caminho para essa partida, principalmente ele que vem jogando muita bola, atuando aí mais de 30 minutos em média. É um jogador para a gente ficar de olho para o futuro, e essa linha dele vai subir, porque já deveria ter subido faz tempo, para falar a verdade. E para finalizar, vamos falar aqui a respeito de Warriors e OKC, um dos jogos mais legais que a gente vai ter para encerrar a noite, e não poderia ser diferente. Eu quero pelo menos 30 pontos do Shai Gilgeous-Alexander, é o atual MVP, um dos melhores jogadores da liga, certamente ele vai querer mostrar todo o seu talento nesse Warriors, que desde a chegada do Stephen Curry subiu muito em relação à audiência, à repercussão, a mídia em cima dos Warriors é muito grande, e por mais que o Thunder sejam os atuais campeões, não é um time de um mercado gigantesco, eles gostam
de se destacar e mostrar o seu basquete nesses grandes palcos. A gente tem uma odd de mais de 1,50 favorável a pelo menos 30 pontos do Shai, que sabe que se ele fizer uma boa partida aqui, ele vai ganhar uns pontinhos extras para poder liderar aí a corrida MVP e conseguir o título pela segunda vez consecutiva. Mas o mais interessante é que o Warriors tem uma formação meio baixa, né? Eles gostam de jogar no small ball e a grande dificuldade tá neles permitirem que os seus rivais cheguem embaixo do garrafão. Só que quem tem facilidade em chegar embaixo do garrafão e tem altura, como o Shai, o Cade e também o próprio também o Luka Doncic, são jogadores ali com alturas de ala, mas que jogam na armação, e mesmo atacando numa velocidade ali lentíssima, eles conseguem chegar onde eles querem dentro do garrafão. E o Shai é especialista nisso. A gente tá falando de um Warriors, que é o time mais vazado da NBA em jogadas de mano a mano em toda a liga, então ele já tem aqui um cenário favorável para produzir bem. Deve ser um jogo muito competitivo, então ele deve cavar algumas faltas, ele pode conseguir alguns pontos mais fáceis com isso hoje. E como eu disse, se ele chegar no garrafão, ele vai ter facilidade de pontuar, porque falta altura nesse time do Golden State Warriors. Para se ter uma ideia, mesmo esse Warriors que faz de tudo para não chegarem perto do seu garrafão, eles também são o quarto time que mais permitem arremessos convertidos na zona pintada em toda a NBA. E quando a gente fala aqui do mid-range, que é a média distância, a gente tá falando de um Golden State que também tá ali no top 10 de times que mais permitem arremessos convertidos nesse setor em média, que é um setor onde o Shai ele arremessa bastante. Só que se você for pegar em relação ao aproveitamento na hora de defender nesse tipo de setor, o Warriors é bem mediano, sendo também aqui um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos na área restrita. Quando a gente vai aqui em players e coloca essas mesmas distâncias aqui, o Shai, tirando os jogadores de garrafão, ele é um dos caras que melhor pontuam nesses setores. Então a gente vai colocar aqui os nossos filtros em zona e vamos colocar aqui por posição. Então a gente vai colocar aqui guard, vamos excluir aqui esses alas e esses jogadores que jogam como ala de força ou pivô, e temos os seguintes números. O Shai é um dos 10 caras que mais pontuam ali na área restrita em toda a NBA, onde o Warriors ali, como eu disse pra vocês, tem números negativos, mas vários dos caras que estão aqui sequer são armadores, tá? O Remy Hackers, o Scottie Barnes, por exemplo, são jogadores que são muito mais alas, né? Então ele seria até melhor do que isso se fosse comparar só os armadores. No paint, na zona pintada, ele também é top 5 maiores pontuadores da liga, e na média distância no mid-range ele é o quarto melhor pontuador da NBA, tendo dentro desse top 5 o melhor aproveitamento, convertendo 50,6% dos arremessos tentados. Na zona pintada aqui, ele também tem um aproveitamento de 62,3%, só não é melhor do que o do Tyler Hero, mas um cara que tem pouquíssimos jogos na temporada até aqui, tem números até meio que mentirosos, digamos assim. E na área restrita, ele que é, né, como eu disse para vocês, um dos 10 maiores pontuadores, tem um aproveitamento aqui de ala, né, de um Scottie Barnes da vida, um Jaime Hack, jogadores bem mais fortes e físicos para atuarem no garrafão, 70,1% de aproveitamento nos arremessos desse setor. O Shai completou para pelo menos 30 pontos, que é o que a gente busca para hoje em 10 dos últimos 15 jogos, em alguns deles não completou por conta de blowout, tem média de 32,1 pontos por jogo, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Warriors foram over na pontuação, 8 dos últimos 9 também. Ele que no último confronto contra o Golden State Warriors, por sinal, teve uma noite ali espetacular, completando para 38 pontos, com 5 bolas de 3 em 6 tentadas, beleza? Ele fez pelo menos 30 pontos em 3 dos últimos 4 jogos contra o Golden State, teve partida aqui de 35 e 52 no currículo, média acima nos últimos 4 jogos dos 29 que a gente precisa para hoje, beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Tem muito jogo para rolar hoje, então a gente vai trazer muitas tips exclusivas no nosso grupo VIP, corre, garanta sua vaga porque a rodada já vai começar. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos e falou!